Fala galera, tudo bem? Aqui é o João Vitor Vilela, mais um episódio do Volume no 11. Dessa vez nosso convidado é Bruno Albuquerque, guitarrista daqui de Brasília. Se apresenta pra galera, quem que é o Bruno Albuquerque? Bom, então, boa tarde, pessoal. Me chamo Bruno Albuquerque, sou guitarrista, sou aqui de Brasília mesmo. Já sou um pouco velho. Que isso? Vou fazer 40 anos aí agora em 2020. Já vivo de música, sempre vivi de música, na verdade. Desde que eu me entendo por gente e comecei a trabalhar, eu vivo de música. Aham. Nunca trabalhei com outra coisa. E assim, eu queria começar falando sobre as diversas técnicas que você usa, porque além de você ter um som jazz fusion, eu sinto uma inspiração do Satriani, algumas coisas são um pouco parecido com o Petrucci, muitas vezes você coloca um baião, você coloca um chicken picking Sim. e inspirações country na sua música, e isso aconteceu nos dois álbuns, não foi uma coisa que aconteceu um pouquinho ali e você deixou de lado. Na verdade, cara, essas técnicas diferentes, influências diferentes, estilos diferentes, isso aí vem, na verdade, da minha vivência com a música, porque eu fiz aula, eu estudei com vários professores, e cada professor tinha uma abordagem diferente e tudo. Sim. Mas quando eu comecei a trabalhar com música, viver de música mesmo, tocar em bandas, fazer gravação, enfim, graças a Deus eu tive muitas oportunidades de fazer muitos trabalhos muito diferentes. Sim. Então, cada trabalho que eu fazia me obrigava, de certa forma, a aprender uma nova linguagem. Isso não te confundiu ou não te atrapalhou pra, digamos, pô, que tipo de guitarrista eu vou ser? Ou eu sei essa técnica e eu sei aquela outra técnica, mas elas não têm nada a ver uma com a outra. Na verdade, eu acho que não, porque é o seguinte, eu comecei a tocar muito cedo. Eu passei muito tempo tocando em casa, sem trabalhar com música. Pra você ter ideia, a minha história com a música começou quando eu tinha 7 anos. Nossa. E eu comecei a fazer aula de piano nessa época. Então, com 7 anos, eu tava lá fazendo aulinha de piano, aprendendo o basicão da partitura, do ré, mi, fá e tal. Uhum. Se eu era moleque não, né? Era um bebê quase. E tinha acabado de largar as fraldas. E aí, cara, eu fiz essa aula de piano dos 7 aos 10 anos. Aos 10 anos eu resolvi que piano não era meu instrumento. Mas você sentiu que isso teve um impacto? Talvez se você não tivesse começado no piano, você não teria vontade de ir pra guitarra, por exemplo? Talvez, porque o piano já era uma iniciação musical que eu tive. Eu gostava de tocar um instrumento musical, uma coisa que eu sempre gostei, eu gostava de ouvir música. Mas é porque eu falo isso porque, especialmente pra uma criança, você ficou o quê? 3 anos tocando piano? Piano, 3 anos. Então, é muita coisa, especialmente pra uma criança. É muita coisa. O pessoal da minha idade estava brincando de comandos em ação e eu estava fazendo aula de piano. Sim. Claro que eu tinha o meu lado infantil também. Sim, claro. Mas é engraçado porque eu acho que eu era criança meio diferente, assim. Eu não tinha muito essa coisa de brincar na rua. Eu ficava em casa, ficava muito em casa. E eu tinha que estudar o exercíciozinho do piano para a aula da semana seguinte. E isso eu já fazia com 7 anos. Quando eu comecei a tocar violão, que eu já tinha 10 anos, na verdade isso foi uma decisão minha, porque eu comecei a escutar bandas, cara, de clássicos do rock, eu comecei a escutar Beatles, eu comecei a escutar o Queen, eu comecei a escutar, enfim. O rock clássico mesmo. É, o rock clássico. E aí eu pensei, cara, por que eu toco piano? Ah, eu toco piano porque meus pais acharam que era legal e me colocaram numa aula de piano, mas não foi uma... Mas você tava satisfeito? Eu gostava, mas não era assim, não era uma coisa minha. Ah, tá, entendi. Era uma coisa assim que eu achava legal, porém eu não tava lá porque eu decidi estar lá. Entendi. Então eu gostava do Eric Clapton e por aí vai, o instrumento errado. Uhum. Eu comentei isso com meu pai toca violão, e ele falou, não, então você vai aprender a tocar violão aqui, eu vou te ensinar o que eu sei, você vai aprender aqui umas musiquinhas, um repertório e tal. Uhum. E se você levar realmente isso a sério, no final do ano a gente vê a possibilidade de comprar uma guitarra e tal. Ou seja, eu só ia ganhar minha guitarra se eu engolisse o violão. Fosse bem no violão. Então, cara, eu queria tanto essa guitarra, bicho. Era uma coisa assim tão inalcançável Sim. que eu toquei violão todos os dias. Cara, Sabe? por experiência eu falo que se alguém que tá começando um instrumento tá tocando esse instrumento todos os dias, é uma dedicação de outro nível. Porque se você chega num nível específico, assim, já no meio da sua carreira, quando você tá começando a entrar na banda, tá começando a se desenvolver, tocar todos os dias é natural e é fácil, você vai no automático. É verdade. Quando você tá naquele pique de estudos, empenhado, é mais do que comum um músico tocar todos os dias. É verdade. Aí você não chega pra ele e pergunta, você toca todos os dias? Você pergunta, quantas horas você toca por dia, todos os dias, né?
É verdade. Agora, pro começo de uma carreira é impressionante. Cara, assim, eu não largava violão, porque ter uma guitarra pra mim era um sonho, coisa assim, fora da minha realidade. Sim. Cara, já pensou se eu tiver uma guitarra aqui em casa? Que coisa louca. Aquilo pra mim era muito mais do que um videogame, era muito mais do que Sim. as coisas que as crianças da minha idade... Um verdadeiro desafio, né? Exatamente. Então, a vontade era tanta que eu falei, cara, eu vou engolir esse violão aqui, pra que o meu pai não tenha nem argumento, ele vai ter que me dar essa guitarra, né? Sim. E olha que minha vontade nem era tanto tocar violão, minha vontade já era tocar guitarra, mas como era o caminho pra eu chegar na guitarra era o violão, então eu engoli o violão. E nessa época que eu comecei a tocar violão, guitarra, era uma época que ainda não tinha essa quantidade de instrumento importado no mercado, essa facilidade toda de você ter, você vai na loja, tem lá uma Fender, tem uma Gibson, tem uma Ibanez. Sim. Não era assim. Você ia na loja, tinha a Janine, a Jennifer e Tonante. Nem Tajima? Acho que não, acho que nem Tajima eu não lembro de ver nessa época. Caraca. Era Janine, Dolphin, Jennifer, Tonante, Golden, essas marcas nacionais, que era o que tinha. Sim. No início da década de 90, começou a abrir para importação, e aí começaram a chegar alguns instrumentos importados, que era uma coisa bem, assim, inacessível. Sim. E ninguém tinha. Só tinha instrumento importado quem já tinha uma condição legal, já viajou pro exterior e trouxe e tal. Ou endosser, né? Engraçado que não tinha? Não se ouvia falar muito de endosser. Quer dizer, não sei se é porque eu era muito novo e tava por fora, mas enfim. O fato é que depois desse um ano tocando violão aí, chegou a época do Natal e meu pai realmente viu que a coisa era séria, me deu uma guitarra e um amplificador. Essa amplificadora era uma Janine, modelo Strato, chamava Stratosonic. Opa, minha primeira guitarra também foi uma Janine. Pois é, e um amplificador, não era nem um amplificador, era uma caixa amplificada. Ah, entendi. Ciclotron, aquelas que aqueles caras usam pra ficar fazendo locução em porta de loja. Sim. Na Comercial Norte? Pois é. Que as pessoas chamam de caixa de som, não de amplificador. Exatamente. Tem muita gente que fala, mesmo se você tiver uma condição financeira legal de já comprar instrumentos top de linha e serem regulados por luthier, enfim, falam, comece por baixo porque é o melhor jeito pra você admirar seu instrumento depois. Tem várias vertentes que as pessoas falam. Sim, tem. E aí tem gente que fala bem assim, não, compra o melhor instrumento porque ele vai ser o mais fácil de tocar no sentido de conforto, de te possibilitar de tocar o que você quiser. Pois é, eu não vejo problema em você comprar um bom instrumento se você tiver condição de comprar. Eu não vejo problema. O primeiro violão vai ser um violão Taylor. Pô, se você tem grana pra comprar e aquilo vai te fazer feliz, vai te satisfazer, beleza, eu não vejo problema. Agora, o fato é que, como eu comecei com uma guitarra simples, não vou dizer uma guitarra ruim, cara, eu vou cuspir no prato que eu comi. Exato. Tocável. O que acontecia na época era o seguinte, eu não tinha referência nenhuma. Então, pra mim, a minha guitarra era a melhor guitarra do mundo, porque era a única que existia, entendeu? Então, eu não achava ruim. Eu não tinha referência de uma guitarra melhor do que a minha. Eu nunca tinha tocado em outra guitarra que não fosse a minha. E se você tocasse numa melhor, você nem ia perceber o que era melhor nessa outra. Exatamente. Talvez nesse momento eu não ia nem sacar qual que é a diferença. Então, o fato de você começar por um instrumento mais simples e em algum momento você perceber que toquei numa guitarra X e o som é diferente, é mais assim, é mais assado, você começa a se ligar nessas coisas. E aos poucos você vai evoluindo, você vai educando o ouvido, você vai vendo que tipo de som que você gosta, que tipo de som você não gosta. Sim. O som do captador humbucker, o som do captador single. Por exemplo, eu tinha um Strato com 3 captadores singles. Eu nunca soube o que era o som de um captador humbucker naquela época, eu não sabia nem que existia isso. Sim. Então eu passei anos tocando naquela guitarra, achando que aquele era o único som de guitarra que existia. Sim. E aí um dia que eu toquei numa guitarra com um captador humbucker, eu falei, que viagem, é diferente esse som aqui, é mais gordo, tem um timbre diferente. Sim. Fica mais fácil fazer umas coisas, porém eu perco em outras. Enfim, é um som diferente. E aí eu já tive vontade de ter uma guitarra com humbucker. Depois de ter guitarra com humbucker, eu tive vontade de ter guitarra com single de novo. Enfim. É o ciclo interminável de quem se apaixona por humbucker e depois vai pra vida de single, depois vai pra vida de humbucker. E aí, na verdade, cara, você vai educando, você vai acostumando, você vai criando referências aos poucos. Com certeza. E se você já pega um instrumento top, um amplificador top de cara já, eu acho que você ou não percebe ou demora muito mais pra perceber essas diferenças. Entendi. Então você vê que por mais que não tenha problema você começar com um instrumento
instrumento top de linha, talvez você não vai ter aquele processo de aprendizagem de eu sei por que essa guitarra é melhor do que a outra. Eu acho que esse processo é saudável, entendeu? A mesma coisa, por exemplo, com efeitos, com pedais. Sim. Por exemplo, eu comecei e só tinha minha guitarra e minha caixa ciclotron. Tá, o som devia ser horrível, mas na época pra mim tava ótimo. Sim. Eu não sabia o que era distorção, não sabia o que era efeito, não sabia o que era pedal, o que era pedaleira. Eu achava que a guitarra era igual um violão amplificado. Só tem o som. Quando eu comecei a fazer aula de guitarra, isso foi em 91, eu cheguei na sala de aula, o professor tava com 2 pedazinhos da Boss no chão. E aí eu vi aquilo, eu falei, caramba, o que são essas latinhas aí, né? Que eu nunca tinha visto. E aí, cara, o cara ligou a distorção, meu olho brilhou. Você sentiu na hora. Ele não te falou o que era, ele te mostrou o que era, né? Aí ele ligou a distorção, eu falei, caraca. Aí sabe quando cai a ficha, você fala, ah, bicho, então é assim que faz aquele som que eu ouço na música tal, 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 tal e tal. Então você ouviu muito som de distorção, mas não sabia que aquilo passava por um efeito. Exatamente. Não sabia como que fazia aquilo. Situar um pouco. Então, na sua época, não tinha como você ter acesso a, por exemplo, algum tipo de revista com a entrevista de alguém que anunciava o pedal que usava seu setup pra você ter alguma dica. Você não tinha como ter essa informação de uma maneira indireta, sabe? Você não ia ter o produto, ou você não precisava tocar no produto, ver o produto, mas você pelo menos ouvia falar sobre o produto? Então, o que acontece é o seguinte, nessa época aí, cara, só pra você ter uma ideia, a internet não existia. Sim. Revista de guitarra brasileira não existia. Não existia ainda, caraca. Não existia. Quando eu comecei a tocar guitarra, não. Acho que pouco tempo depois, acho que em 94, 93, por aí, Guitar Player Brasil e tal. Guitar Player, sim. Eu comprei a edição número 1 da Guitar Player Brasil. Nossa. Pra você ter ideia, eu já tocava guitarra há um tempão. Caraca. Quando eu fiquei sabendo, caraca, vai sair a Guitar Player Brasil, vou comprar a edição número 1. Tinha o Steve Vai na capa, eu não vou esquecer. Tem até hoje? Então, devo ter em algum lugar, porque nessa época eu era adolescente, eu tinha 14 anos, 13, morava com os meus pais, né? Deve estar em algum lugar. Mas o fato é que, quando eu comecei a tocar, então não tinha revista brasileira especializada em guitarra. Sim. O que tinha era aquelas revistinhas, cara, que pareciam um gibi de cifra, que vendia nas bancas, que tinha a letra das músicas, com a cifra em cima e os diagramazinhos dos acordes do violão. Legal. Isso aí era a única coisa que você encontrava brasileiro, material feito no Brasil. Revista de guitarra tinha, se você fosse naquelas livrarias que vendia revistas importadas, sim, tipo, tinha no Conjunto Nacional ali a Só de Ler, enfim. Aí você ia nessas livrarias e aí tinha lá aquela seção de revistas importadas. Aí tinha a Guitar Player americana, a Guitar World americana. Que já estavam em outro nível, talvez centenas de edições. Exatamente, e eram revistas caras. Uhum. Era revista que você pagava, sei lá, hoje seria equivalente a uns 50 conto numa revista, porque era revista importada, naquela época tudo que era importado era caro. Então, quando eu comecei a tocar, eu não fazia aula ainda, eu não tinha contato com outros guitarristas, nem tinha contato com professor de guitarra. Eu ficava só no meu mundo ali. Então, o que eu achava que era o que era. Então, isso é uma observação interessante, porque talvez se você tivesse aula e contato com professores de guitarras, você tivesse um pouco na cena, envolvido com a galera, você teria descoberto um pouco mais cedo o que cada coisa faz e ter um pouco mais de informação sobre efeitos, sobre pedais, sim, etc, etc. Que, inclusive, mesmo nesse mundo de internet hoje em dia, é assim que eu esclareço muito boa parte das minhas dúvidas, sabe? Porque com certeza. Eu posso assistir um vídeo na internet falando, olha, esse aqui é a pedaleira tal, ela faz isso, 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 só que ela não funciona pra tal situação. Mas ela não funciona por causa disso, disso, disso. Aí o cara vai lá e fala uns conceitos que mesmo eu pesquisando eu fico, mas cara, do que ele tá falando? Por que não dá pra você usar pra tal situação? Aí eu preciso pessoalmente conversar com o professor de guitarra, com guitarristas que estão aí na cena há um tempão e entendem sobre tudo isso. Aí eles vão lá e falam, cara, é porque é assim que funciona
o som da guitarra, por exemplo. Sim. Então, no fundo, essa interação, assim, com a galera da cena musical é um aprendizado enorme, né? Com certeza. E a gente muitas vezes esquece que alguém que começa tocando guitarra sozinho em casa, na sua época, não ia ter a menor ideia sobre tudo isso. Exatamente. Eu comecei a entrar um pouco nesse universo quando eu comecei a fazer aula. Mas eu comecei a fazer aula um ano depois que eu ganhei minha guitarra. Uhum. Então eu fiquei um ano fuçando minha guitarra. Não tinha afinador eletrônico, eu só afinava minha guitarra de ouvido. Sabe? A coisa era muito precária. Uhum. Porém, essa precariedade toda, pô, educou meu ouvido. Eu aprendi a afinar guitarra de ouvido, eu afinava cada vez melhor. Entendi. E como que eu afinava guitarra de ouvido? Eu ia lá no meu piano, dava um mi, pum, e afinava a primeira corda da minha guitarra. Ou então eu escutava uma música que eu sabia que tinha uma nota X, um Mi, um Dó, enfim, e afinava pela música. Que legal. Realmente, era isso que eu ia te perguntar. Como é que você afinava a primeira nota? Pois O é. restante eu entendo, mas a primeira nota... Então era isso. Eu já tinha feito aula de piano, eu ia lá no piano, tocava um Mi. Tocava um Mi e afinava a primeira corda. Afinava as outras em relação a ela, tocava um acorde ali, não estava afinado, eu começava de novo. E eu ia aperfeiçoando esse processo até chegar a um ponto Legal. em que eu conseguia afinar relativamente bem de ouvido. Afinador eletrônico era uma coisa que pra mim não existia, nem sabia que existia nessa época. E aí, quando eu cheguei na primeira aula de guitarra, que eu vi um professor com o afinador da Boss e os pedaizinhos, aí eu falei, bicho, olha só, o cara afina no aparelhinho ali, 5 segundos ele afina a guitarra, que eu demorava muito mais tempo, e tem o efeito das músicas que eu ouço ali, que eu não sabia como fazer. Na verdade, eu tenho que ter esse pedalzinho aí, senão eu não vou fazer nunca. Na verdade, quando caiu a ficha disso, eu tinha uma bandinha com os amigos da escola que também estavam aprendendo a tocar algum instrumento, um amigo meu que tocava nas panelas da mãe dele, acabou virando baterista, só que loucura. Hoje em dia ele é baterista dos Raimundos. Nossa. E a gente tocava ele batendo nas panelas da mãe dele. Caraca. Talvez seja um pouco limitante no começo, a gente começar com aquelas coisas precárias, mas enfim, que se você se empenhar mesmo, isso vai te levar para um outro nível. Sim. Se você deixar pra começar quando você tiver um equipamento legal... E aí, onde eu queria chegar é o seguinte. Um belo dia, depois de muito tempo, só com a minha guitarra e a minha caixa amplificada Cyclotron, eu ganhei um pedal, que eu comprei justamente do meu professor que me dava aula. Na verdade, ele é mais violonista do que guitarrista. Era um Super Overdrive da Boss, um amarelinho. Hoje em dia é um pedal clássico, um pedal vintage. E aí, cara, eu passei muito tempo só com a minha guitarra, esse pedal e a minha caixa Cyclotron. E aí eu explorei esse pedal ao máximo. E aí, um belo dia, eu ganhei um pedalzinho de chorus. Mas assim, entre um pedal e outro, era mais ou menos um ano, cara, assim, explorando cada novidade. Então, era um pedalzinho novo, ficava um ano virando com aquilo. Ganhava mais um pedalzinho novo. E esses pedalzinhos era assim, era juntando mesada pra comprar, e chegava no final do ano, meu pai às vezes inteirava pra comprar. Clássico. Eu não saía, né? O negócio era juntar mesada pra comprar pedal, pra comprar essas coisas. A primeira troca de corda que eu fiz na minha guitarra, cara, foi 2 anos depois que eu ganhei minha guitarra. Eu não sabia... Nossa! Eu não sabia que se trocava a corda de guitarra. Só pra você ter ideia. Peraí, então você não dava muitos bends, não? Cara, eu demorei pra descobrir que existia bend. Passei anos tocando sem fazer nenhum bend. Pois é, pra você ver que coisa louca. Um belo dia, um amigo do meu irmão, que tocava guitarra, foi na minha casa, pegou minha guitarra e fez um bend. Tomei um susto. Falei, caraca, vai quebrar a corda da minha guitarra. Foi a primeira coisa que me veio à cabeça. A segunda coisa que me veio à cabeça foi, caramba, aquele som que eu escuto em todos os solos do Clapton. É assim que faz. Que legal. Você fazia com slide antes? Não fazia. Eu ficava me perguntando como se faz isso, como que sai esse som, que era o som do bend. E eu não tinha a menor ideia. Entendi. E aí o dia que eu vi o cara fazendo, eu falei, bicho, tá explicado, é isso. O cara puxa a corda, que loucura, eu nunca ia adivinhar. Então, assim, pulei poucas etapas, assim, porque o que acontece muito hoje em dia, a galera tem tanta informação que, às vezes, a galera vai pulando as etapas, já vai lá na frente.
vezes acha que saber tocar os 5 shapes da escala pentatônica, próximo. Sendo que dentro da pentatônica, por exemplo, tô só dando um exemplo, né? Mas dentro de uma escala só, você pode explorar isso de forma ilimitada. Eu dou aula de guitarra e eu vejo isso toda hora. Tipo assim, o cara chega na aula e ele fala, cara, eu quero aprender a tocar jazz fusion. Então vamos improvisar um blues? Vamos. Aí o blues do cara é duro. Aí você fala, pô, mas se o blues, 12 compassos ainda não tá rolando, como é que o cara já quer ir lá na frente? Cara, pra você ter ideia como o meu aprendizado foi, esse amigo do meu irmão mais velho, ele me ensinou um desenho da pentatônica, aquele, não precisa nem dizer qual é. O clássico. O clássico, mais usado de todos os tempos. E me ensinou o que é a Blue Note ali. Eu não sabia nada de teoria, mas assim, eu só aprendi o desenho e decorei. E sabia que na sexta corda ali, aonde eu começasse aquele desenho seria um tom. Sim. Então, se eu começar de dó, eu vou estar tocando em dó. Se eu começar do lá, eu vou estar tocando em lá. Beleza. Cara, eu simplesmente passei mais de ano improvisando blues, usando só esse desenho da penta. E mais nada. Nossa. Então, assim, eu não tinha mais o que fazer com esse desenho. Eu já tinha tocado ele de trás pra frente pra trás, já tinha feito bend em todas as cordas, sabe? Já tinha tirado licks. Já explorou o que tinha pra Explorei o que tinha pra explorar dentro daquele desenho ali. Não sabia fazer outro shape da penta. No máximo, no final, eu começava a deslizar ele mais pra frente no braço e pegava a pontinha do desenho seguinte. Era o máximo que eu fazia. Saquei. Cara, eu passei muito tempo tocando só esse desenho. E aí eu botava aqueles discos de blues lá do Clapton, deixava o disco rolando e ficava solando, improvisando em todas as músicas do disco, usando o mesmo desenho da penta, só que em tons diferentes, porque as músicas mudavam de tom. Sim. Então, assim, eu esgotei aquele desenho na época. Falei, cara, não tem mais o que fazer com esse desenho, eu preciso aprender outro desenho, pelo amor de Deus, sabe? Então, se eu chegasse naquele momento e a galera me jogasse um monte de desenho, um monte de modos, um monte de possibilidade de improvisação, um monte de informação... Talvez você não ia usar nada. Talvez eu não ia usar nada, ou ia usar tudo de uma forma superficial, e ia acontecer o que acontece com essas pessoas que ainda não têm nem a linguagem do blues tradicional e já querem ir lá na frente. Aprender jazz fusion. Pois é, exatamente. E eu nem me considero um guitarrista de jazz fusion, pra falar a verdade, assim. Eu uso algumas coisas diferentes. Só falando um pouco da minha opinião pelo que eu ouço. Eu diria que sim, porque o jazz fusion, ele não é a mistura do jazz com rock apenas. Tipo, jazz com funk é jazz fusion. E aí você pega jazz com MPB, então você pega o baião, o country, enfim, jazz fusion, porque é isso que significa literalmente jazz fusion, a fusão de jazz com outro estilo. Então talvez, mas aí vai de cada um. Dizer que eu passei muitos anos tocando só o que eu queria tocar, digamos assim. Entendi. Até eu decidi que eu queria ser músico profissional, eu era um músico de quarto. Músico de quarto. Músico de quarto por muitos anos. E esse tempo todo, cara, eu tocava rock, eu tocava blues, mas eu tocava essencialmente as músicas que eu gostava de ouvir. Eu não tinha, vou ter que tirar aqui a música da Ivete Sangalo porque eu preciso tocar na banda de baile, no trampo que eu vou fazer. Não tinha isso. Entendi. Então eu passei muito tempo, 1990, até a primeira banda profissional que eu toquei foi em 2000. Foram 10 anos, cara. Nossa. 10 anos tocando e estudando só as músicas que eu gostava de ouvir. E nesses 10 anos, teve a minha fase bluseiro, teve a minha fase metaleiro. Clássico. Eu tirava Dream Theater, aquelas coisas difíceis do Petrucci. Eu tive uma banda cover do Dream. Sim. Teve a minha fase Caraca. que eu era fã do Steve Morse. Aí eu cheguei até a montar uma banda que era cover da Steve Morse Band. Olha que loucura. Nossa. E aí eu tirava aqueles temas do Steve Morse. Isso já foi em 96, 97, por aí, 98. Então eu passei muito tempo e, bicho, eu era psicopata. Passava horas dentro do meu quarto, eu e o metrônomo, cara, e não saía de lá, só saía pra ir ao banheiro. A única coisa que te interrompia era as necessidades fisiológicas, comer, dormir e banheiro. Exatamente, eu saía pra comer, pra saltar a geladeira, então isso foi um período muito longo. Então quando eu comecei a trabalhar com música, aí foi um outro choque, porque eu sabia muito da parte técnica, da parte de timbres, da parte de pegada, da parte de solos. Sim. Aí eu caí de paraquedas na Joy Band, que era uma banda de baile, com músicos super experientes que já tinham tocado no Esquema 6, que foi uma banda muito conhecida de baile aqui em Brasília. Então, músicos muito experientes da noite. Sim. E aí, cara, a banda simplesmente tinha 500 músicas no repertório, de todos os estilos que você puder imaginar. Então, desde Frank Sinatra,
Sinatra, até... Enfim, cara, era muito variado o repertório, porque a banda tocava todo tipo de evento. Então, tinha desde o evento chique da socialite, que só tocava músicas requintadas e tal, até baile de carnaval. Entendi. Então, o repertório da banda realmente era gigante. Desde os clássicos do jazz até, sei lá, o Chiclete com Banana. Entendi. Deixou de ser aquela coisa de fase, digamos. Você tá tocando só blues durante uma fase, você tá tocando só metal durante uma fase. Exatamente. E aí eu caí de paraquedas nessa banda e o meu repertório, não tinha repertório. Né? Meu repertório, eu toco essa aqui do Dream Theater. Pra banda de baile, é uma coisa que nada. Eu toco essa música aqui do Satriani, mas, pô, e aí? Isso é uma banda de baile. Então aproveitar para falar um pouco mais sobre hoje em dia, né? A gente falou bastante assim sobre como você começou e, cara, de falar que isso é muito, muito bom, porque muitas vezes a gente vê só o resultado final dos músicos. A gente acha que se a gente fizer uma pergunta, qual que é seu segredo, o cara vai te dar uma coisa mágica que em alguns dias, em alguns meses você vai conseguir fazer, mas não, é isso aí, é começar do zero, todo mundo começa do zero. Sim. E tocando e experimentando até que você vai se descobrindo e chega onde tá hoje. Onde eu queria chegar é isso. Foi me levando a trabalhos e a situações que eu fui obrigado a tocar muitos estilos diferentes. Eu passei 10 anos nessa banda de baile, tocando de tudo. Aí depois que eu saí da banda de baile, eu voltei a tocar em bandas de rock and roll. Nunca parei de estudar nesse período. Estudei videoaula de country. Então, tinha hora que eu fui fazer gravação. Eu gravava guitarra, gravava violão, sertanejo. Já gravei música gospel, já gravei banda de rock. Então, as próprias circunstâncias todas foram somando para chegar onde eu cheguei hoje. Eu diria que é por aí. Seu segundo álbum, Bruno Albuquerque 2, era aí que eu queria chegar, depois de ter contado toda essa história, pra gente falar um pouco sobre o que isso teve como resultado. E nesse álbum você tem 10 músicas. Certo. Você tem algumas que eu sinto muita influência, assim, igual citado antes. Satriani, você falou que tirava algumas coisas dele. Sim. Algumas frases, assim, que lembra, por exemplo, Petrucci, o Govan. Mas enfim, você, ao mesmo tempo, por trás das músicas, tem ritmos de baião, Sim. Tem umas frases jazzísticas, tem muita coisa que não é aquele seu guitarrista virtuoso fazendo o seu álbum solo, porque muitas vezes o álbum solo de um guitarrista virtuoso comum, digamos, é o cara mostrando que sabe tocar pra caramba e meio que não importa o que tá sendo tocado no fundo. Essa é a minha maior crítica a álbuns desse tipo, sabe? O cara, ele não pensa... Sim. Eu quero que tenha um conceito e nesse álbum o conceito seja que tal música soe assim, tal música soa assim, tal música soa assim. Geralmente vamos fazer um teminha e aí vou fritar, fecha com teminha. Próximo. Vamos fazer um teminha, frita. Então, enfim, eu tava querendo te perguntar justamente como é que você pensou em mesclar todas essas técnicas diferentes que você tem e falar o que entra no álbum, o que não entra entre um intervalo de 12 anos desde o seu primeiro álbum. Tipo, quando é que você se sentiu pronto e quando é que você falou essa música vai entrar, essa música não vai entrar. O que acontece é o seguinte, a guitarra chegou num ponto onde, há algum tempo atrás, os guitarristas ainda conseguiam se destacar pela técnica, eu acredito nisso. Então, na época que surgiu o Malmsteen, na época que surgiu o Paul Gilbert, Van Halen, esses caras que são muito técnicos, não que eles não tivessem uma personalidade, tem, claro, muito forte. Sim. Mas em guitarristas que tivessem uma técnica muito apurada, mesmo que ele não tivesse tanta personalidade assim, ele se destacava. Não era todo mundo que conseguia tocar com aquela técnica apurada, tirar um som limpinho, você escutar todas as notas e tal. Era relativamente novo, né? Era relativamente novo. Só que chegou num ponto, cara, que, eu acho que não dá mais pra competir só pela técnica. Se eu depender da técnica pra me destacar, hoje em dia, cara, eu tenho que ser um ET, porque o que a gente vê por aí
É absurdo, assim, tem milhares de guitarristas que têm muito mais técnica do que eu e que para chegar na técnica deles eu teria que, cara, começar tudo de novo e estudar a minha vida inteira. Então, assim, Sim. é inviável, assim. Eu percebo que chegou num nível em que não dá mais para você ter como único diferencial a sua técnica. Você percebeu isso no intervalo entre os dois álbuns? Eu já venho percebendo isso há algum tempo, mas o primeiro álbum eu considero ele menos maduro, digamos assim, porque eu acho que todo guitarrista quando lança um primeiro álbum tem aquela coisa de, ninguém me conhece, é o primeiro álbum e eu tenho que mostrar pra que eu vim ao mundo. E aí tem um monte de coisas que eu considero hoje em dia desnecessárias no meu primeiro álbum, sabe? Momentos em que a melodia por si só já bastava e eu coloquei um monte de nota ali que não precisava. Entendi. Aquela coisa, pô, essa música não tem nenhuma parte rápida. Precisa ter. Sim. E hoje em dia eu não penso mais assim. Eu também senti isso, especialmente quando eu ouvi a música Melancolia, que é aquela que você vai tentar ambientalizar o máximo possível dentro da música. E ela foi uma música tranquila. Tem notas longas. Mais da metade da música, a nota mais rápida que tem é uma colcheia. Então hoje em dia eu já não tenho essa coisa. Do Steve Morse. Sim. Mais até como compositor do que como guitarrista. Entendi. Então, quando eu escuto os álbuns dele, eu vejo assim, cara, tem umas composições que são inacreditavelmente bonitas, assim. Não tem nada demais na execução da guitarra, mas a obra, sabe? A linha do baixo, a melodia, o caminho que a harmonia faz, as inversões de acorde que ele coloca. Como você disse que é muito fã, você tem alguma em mente? Tem um álbum chamado Coast to Coast, do Steve Morse. Uhum. Pra mim é o melhor disco dele. Uhum. Eu tinha, não sei nem se ainda tem, o CD. E aí quando você pega as baladas, Sim. cara, você vê que a harmonia, ela caminha como se ela fosse uma melodia, entendeu? Como se ela fosse um contraponto da melodia. Entendi. Então, a gente tá acostumado com o quê? Mudou de compasso, mudou o acorde. Cabeça Isso. do compasso, mudou o acorde. Ele não. A música tá aqui. 1, 2, 3, 4. E a mudança de acorde dele tá aqui, ó. Tan, 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 tan. Entendi. Tan, 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 tan. Dando um exemplo, você vê que a harmonia dele tem uma divisão rítmica que é quase uma outra paralela à melodia, entendeu? Entendi. E assim, às vezes no mesmo compasso você tem 2 ou 3 acordes, e aí eu percebi isso, a composição dele, você ouve só a base, você já ouve uma melodia na base. É como se fosse um chord melody. Era isso que eu ia falar. E aí quando você põe a melodia, de fato, é outra melodia e ela tá completando a melodia da harmonia. Às vezes a linha do baixo completa a melodia também, sabe? O baixo Sim. toca de forma muito melódica, não abandona os fundamentais dos acordes, mas de certa forma cria ali um contraponto com a melodia principal. O tempo inteiro isso acontece. Mesmo que não tem nada virtuoso, tecnicamente falando, a composição é genial. Então eu pensei, cara, eu preciso me diferenciar na composição. E aí eu foquei nesse lance da composição. As músicas são curtas, você pode ver que a maioria das faixas tem 3 minutos, a faixa mais longa tem 4,5, se eu não me engano, porque eu penso numa coisa mais pop, assim, uma coisa, cara, a pessoa vai começar a escutar a música, vai curtir e a música vai acabar. Eu não quero ficar enrolando, não quero que fique maçante. Sim. Uma das coisas que eu pensei foi isso.
Essa coisa de misturar com o ritmo brasileiro e tal, isso começou tempo atrás, quando eu fiz um vídeo pro YouTube, onde eu fazia uma versão country do Brasileirinho. Entendi. Pois é, começou ali. Pô, isso ficou legal e tem tudo a ver. Querendo ou não, a linguagem do choro, a linguagem do country, elas têm um ponto em comum ali, que são os cromatismos, os arpejos. Nossa, a rítmica. Usar rítmica, exatamente. Aí eu falei, pô, dá pra misturar legal, assim. Aí que eu comecei com essa operação. Pô, vou fazer um baião, fazer um maracatu. Não sou o primeiro a fazer isso, alguns outros guitarristas já tinham feito, algumas coisas do Kiko Loureiro, que você ouve que tem ali uma influência meio nordestina também. Sim, eu diria o Cacau Santos também. Exatamente. Mas funciona muito bem, assim, é uma maneira de disco sair um pouco da mesmice, porque se todas as faixas do disco são rock, eu acho que fica um pouco maçante. Sim. Então, de repente, você tá ali, beleza, rolou um rock meio Satriani, mas a próxima já é Boa Noite, por exemplo, ela tem um ritmo que é quase um bolero. Se você for analisar a Sangue Frio assim, é um bolero. Se botar a congazinha fazendo... vira um bolero. Né? Realmente. E aí, quando você vai fazer um álbum, você tem que pensar nisso. Pô, todas as músicas são em 4x4, então eu vou pôr uma música em 3, só pra sair um pouco, pra quebrar um pouco. Então, deixa aqui suas redes sociais, onde é que a galera pode te encontrar, o que é que elas podem esperar de você como artista e, enfim, qual que é seu. Bom, vamos lá. Bruno Albuquerque, eu tenho meu canal no YouTube, é Bruno Albu Guitarra. Tenho o Instagram, tenho o Facebook, tenho os meus 2 álbuns, todas as plataformas digitais. Eu tive, inclusive, um probleminha com essa distribuição digital dos meus álbuns aí, cara, porque é até legal falar isso. Existe um outro Bruno Albuquerque, Sim. que não sou eu e não é guitarrista, é um cara, é o DJ. Sim. Em algumas plataformas, misturou. Então vão atrás de um Bruno Albuquerque guitarrista. Clicar no Bruno Albuquerque e começar a tocar tuts, já sabe que não sou eu. Beleza, então a gente fica por aqui. Ó, foi um prazer conversar com você. Maravilha. Imagina, eu queria agradecer, cara, pela oportunidade aí. Acho muito bacana essa iniciativa. Músicos precisam se unir mais e fazer mais esse tipo de coisa aí. Muito bacana mesmo. Valeu demais. Muito obrigado. Eu espero que a gente se veja por aí. Com certeza. Então a gente fica por aqui hoje. Você também pode me seguir no meu Instagram, @jvrvilela, JVRVILLA, ou no Instagram do Volume 11, @Volume 11. Você também pode checar o site do Volume 11, volume11.com. Os 2 11 são os numerais. E até o próximo episódio do Volume 11. Valeu. Até mais. Um abraço. Esse episódio foi editado por mim, João Vitor Vilela, e até a próxima.